Olá, meu nome é Abner Fortes e eu sou o pastor plantador da Igreja Batista Nova Cidade, aqui no bairro de Interlagos, na cidade de São Paulo, capital. Seja muito bem-vindo a mais esta reflexão na Palavra do Senhor. Numa de suas palestras pelo Brasil afora, Ariano Suassuna, autor do Alto da Compadecida, uma obra que posteriormente foi adaptada para o cinema e que inclusive fez um tremendo de um sucesso, citou o trecho de uma reportagem de Eduardo Miranda, na qual o repórter falava a respeito da banda Calypso. O título da reportagem era Preferência Nacional. Segundo o repórter, a banda Calypso era a verdade do povo brasileiro e Chimbinha, um guitarrista genial. Ariano Suassuna considerou essa declaração um verdadeiro insulto, um escândalo. E não era para menos, até porque, como escritor, ele tinha, na língua portuguesa, a sua matéria-prima, o seu material de trabalho. Ele disse: se o adjetivo genial foi queimado com Chimbinha, o que eu vou falar a respeito de Beethoven? Com isso, Suassuna estava comunicando que a palavra deve ser utilizada com respeito e grande responsabilidade. Agora, mesmo que aquele adjetivo tenha sido atribuído ao músico, isso não significa que a simples atribuição tivesse a capacidade de torná-lo genial. Por quê? Porque a palavra do repórter, nesse sentido, não tem poder para fazer isso acontecer. A palavra de um repórter não é poder para fazer as coisas acontecerem. Ela é apenas uma vocalização que traz consigo informação. Agora imagine que, se ao invés de Eduardo Miranda, o autor daquela reportagem fosse Deus. O que aconteceria com Chimbinha se Deus dissesse: Chimbinha, você é um guitarrista genial? Eu respondo para você. Beethoven, comparado com Chimbinha, se tornaria um dos piores aspirantes a músico. Por quê? Porque a palavra de Deus não é só vocalização, não é só apenas um efeito sonoro, mas a palavra do Senhor é poder que faz tudo acontecer de acordo com a sua santa e bendita vontade. Nós veremos isso no texto de Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 14. E eu peço que você acompanhe a leitura desse texto, cuja ideia central é a seguinte: a palavra de Deus, mesmo mediada pelo profeta, transforma a desolação em esperança vibrante e concreta. Vou repetir. A palavra de Deus, mesmo mediada pelo profeta, transforma a desolação em esperança vibrante e concreta. Vamos à leitura do texto da palavra de Deus que se encontra em Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao 14. A palavra de Deus diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem:
Nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Antes de começar a explicar esta passagem, eu penso ser importante fazer uma breve retrospectiva da história do povo de Israel, para que nós compreendamos e entendamos um pouco do contexto histórico e o momento retratado pela passagem que nós acabamos de ler. Há milênios atrás, Deus chamou Abraão e fez com ele uma aliança. Nessa aliança, Deus se comprometeu a dar a Abraão uma enorme descendência em uma terra onde ela deveria habitar. De Abraão nasceu então Isaque, de Isaque Jacó, e de Jacó 12 filhos que formaram os cabeças das 12 tribos de Israel. O povo era pouco numeroso quando, por causa da fome, foi habitar no Egito, e ali se multiplicou sobremaneira, causando medo em Faraó, medo que, uma vez se multiplicando, se tornasse maior que o Egito e ocupasse aquele território. Para evitar isso, então, Faraó impõe uma terrível e gravíssima escravidão sobre Israel, uma escravidão que durou cerca de 400 anos. Depois desse período, Deus levanta Moisés, e Moisés liberta esse povo e conduz para a terra prometida. No deserto do Sinai, Deus faz uma aliança com o povo, aliança que décadas depois foi confirmada às margens do Rio Jordão, que ficava na fronteira com a terra prometida. Confirmada a aliança, o povo sai em campanha de ocupação daquela terra, ocupação que aconteceu, ainda que não totalmente. Passado um bom tempo e olhando para os povos ao redor, Israel viu que todos esses povos tinham os seus próprios reis e Israel não. Por isso Israel começou a clamar ao Senhor que lhe desse um rei também, e Deus atendeu esse pedido. Deu primeiro Saul, depois Davi e depois Salomão. Nesse período, o reino era unificado, de forma que as designações tribos do norte e tribos do sul eram designações estritamente geográficas. Contudo, com a morte do rei Salomão e a ascensão do seu filho Roboão ao trono de Israel, o reino se dividiu e aquelas designações que antes eram estritamente geográficas passaram a ser também designações políticas. As tribos do norte se tornaram um reino isolado, o reino do norte, sob o cetro de Jeroboão, e as tribos do sul passaram a ser um outro reino isolado sob o governo de Roboão, filho de Salomão. Embora o reino do sul tenha tido exceções, a maioria dos seus reis e a totalidade dos reis do reino do norte foram infiéis à aliança do Senhor. E esta aliança dizia que se o povo fosse infiel, quebrasse a aliança e não se arrependesse do seu pecado, o povo seria expulso daquela terra, e foi exatamente o que aconteceu. Em 721 a.C., o reino do norte foi escravizado pelo Império Assírio e pouco mais de 100 anos depois, em 586 a.C., o reino do sul foi escravizado por Babilônia. Ezequiel foi escravizado por Babilônia junto com a primeira leva de judeus que morava ali em Jerusalém. Portanto, Ezequiel fazia parte do reino do sul, que neste momento está exilado. E ali em Babilônia, Deus chama Ezequiel para ser um profeta, e o seu papel seria anunciar para Israel que ele estava exilado por causa do seu pecado, por causa da sua idolatria, porque Israel havia quebrado a aliança com o Senhor, e Ezequiel também tinha sido chamado por Deus para anunciar juízos, outros juízos que viriam sobre aquele povo. O livro de Ezequiel ele pode ser dividido em várias seções. As primeiras sessões, elas se ocupam em anunciar os juízos que Deus traria sobre Israel, sobre Babilônia, mas termina com uma pequena nota de esperança que rapidamente é ofuscada com a notícia de que Jerusalém havia finalmente caído. Porém,
esse ofuscamento é rapidamente dissipado com boas novas que seriam anunciadas. Grandes notícias de grande esperança. As 3 últimas sessões deste livro, da qual faz parte o capítulo 37, se ocupam em anunciar uma palavra de esperança, boas novas de esperança para o povo. Aqui em Ezequiel capítulo 37, Deus se compromete em reverter aquele quadro de morte que estava sendo experimentado pelo povo. E o meu papel a partir de agora é mostrar para vocês como é que essa esperança chegou até o povo. Ezequiel 37, de 1 a 14, pode ser dividido em 3 blocos. O primeiro bloco, que vai do versículo 1 ao 3, é o bloco da apresentação. O segundo bloco, que vai do versículo 4 ao 10, é o bloco da preparação. E, finalmente, o último bloco, que vai do versículo 11 ao versículo 14, é o bloco da missão. E agora nós vamos refletir um pouco e observar o primeiro bloco, que é o bloco da apresentação. Diz assim Ezequiel 37, de 1 a 3. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Este é o bloco da apresentação. Apresentação porque Deus vai apresentar um cenário diferenciado para o seu profeta. Deus dá a Ezequiel uma visão. Nessa visão, ele é levado para uma viagem com um destino certo e com um propósito muito bem definido. Qual era o destino? Um vale de ossos. O Espírito Santo conduz Ezequiel por uma viagem exploratória. Isso fica muito claro porque o texto diz que ele foi levado de um lado para o outro, ou seja, ele foi conduzido ao redor de todo aquele ambiente. Portanto, Ezequiel não foi convidado para uma viagem turística relaxante. Não. Deus queria que o seu profeta fosse apresentado a um cenário específico. Com que objetivo? Com o objetivo de que o profeta chegasse a algumas conclusões, fizesse algumas constatações importantes para o propósito de Deus com o seu servo. E de fato isso aconteceu. Ezequiel chegou a 2 constatações muito importantes. A primeira: o vale estava cheio de ossos. E a segunda: esses ossos estavam muito secos. Ou seja, os ossos estavam em número elevadíssimo naquele lugar, assim como era elevadíssimo o grau de sequidão daqueles ossos. O que isso significa? Significa que aquele ambiente era definido pela morte. Qualquer morte? Não. Uma morte irreversível, de maneira que falar a respeito de esperança num lugar como este era um absurdo, era um escândalo. Por quê? Porque a esperança dali há muito tempo já tinha se apartado. Deus então leva o seu profeta para aquele ambiente, apresenta aquele lugar de desolação e na sequência ele dirige uma pergunta desconcertante. Deus pergunta para Ezequiel: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Em outras palavras, é possível ter esperança num lugar de onde ela muito se apartou? Talvez você que esteja acompanhando este vídeo esteja com o coração como um vale de ossos secos, como um vale de desolação. E você esteja se perguntando: é possível voltar a ter esperança? Esperança no coração, de onde a esperança já se apartou há muito tempo? E eu sei que muito provavelmente a sua tendência é responder a essa questão movido pelas experiências e circunstâncias que se abateram e fizeram com que o seu coração se tornasse um vale de ossos secos. Mas eu quero dizer para você que a sua resposta pode ser movida por uma outra alternativa, por uma outra opção. Ezequiel, como eu disse, ele foi levado para um vale de ossos secos.
ele estava diante de um lugar, de um cenário de desolação, de morte grave, definitiva, irreversível, e Deus lhe dirige uma pergunta e Ezequiel poderia respondê-la a partir da sua visão, poderia respondê-la movido pela perplexidade que aquele cenário causou sobre ele. Mas, a julgar pela resposta que deu, nós podemos afirmar com certeza que Ezequiel respondeu àquela questão movido pelo caráter do Senhor. Ele diz em sua resposta: ó soberano Senhor, só tu o sabes. É verdade, a resposta de Ezequiel ela pode sugerir uma certa incerteza, contudo, é um fato quando ele se dirige àquele que lhe perguntou, ele o descreve de maneira precisa. O texto usa aqui uma expressão hebraica que é traduzida aqui pela NVI, versão que estou usando para transmitir essa mensagem, como soberano Senhor. De modo que, quando Ezequiel usa essa expressão, ele descreve Deus de uma maneira precisa, de uma maneira correta. Tanto que o próprio Senhor, nesta passagem, vai utilizar essa mesma expressão para se autodescrever. Assim, Ezequiel sabia que aquele a quem ele estava se dirigindo era o Todo-Poderoso, aquele que era responsável por criar todas as coisas do nada, sem matéria-prima, sem recursos externos a ele. Ezequiel sabia que aquele a quem ele estava se dirigindo era autossuficiente e todo-poderoso. E, portanto, ainda que a resposta pudesse até lhe escapar, ela não escaparia daquele que lhe fez a pergunta, o soberano Senhor. E aqui, então, nós concluímos o primeiro bloco, o bloco no qual Deus apresentou aquele cenário para o seu profeta. E na sequência agora nós vamos para o segundo bloco, que vai do versículo 4 ao 10, que é o bloco da preparação. Inicialmente nós vamos ler o trecho que vai do versículo 4 ao versículo 8, ainda que esse trecho seja compreendido ou seja delimitado até o versículo 10. Diz assim o texto da palavra de Deus, a partir do versículo 4. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. Deus então apresentou a Ezequiel um cenário de desolação, um cenário de desgraça, de morte estabelecida e irreversível. Feita esta apresentação, Deus agora dá um outro passo, um passo adiante, que era de preparar o seu profeta. E essa preparação seria fundamental porque daqui a pouco Ezequiel receberia uma missão que exigiria dele uma profunda fé, uma profunda confiança e obediência irrestrita a Deus. O que é profetizar segundo esse texto? Lembrem, o texto nos indica que Deus deu uma ordem para que Ezequiel profetizasse. O que é profetizar de acordo com esta passagem? Profetizar é vocalizar a mensagem da palavra de Deus. É falar aquilo que Deus quer que seja transmitido. Portanto, um profeta, ele é um porta-voz de Deus. Ele não tem como propósito e missão transmitir a sua própria mensagem, ou as suas opiniões, ou as suas preferências, manifestar os seus desejos e sensações. Não. O profeta, ele tem como missão transmitir a palavra de Deus, a palavra de uma autoridade que o designou para aquela missão. Por vezes, é comum achar que uma missão como essa é cercada, é caracterizada por glamour.
Mas, para ser franco, na maioria das vezes, essa missão ela pode ser cercada por uma aparência de loucura. Sim, quando nós lemos o texto, nós devemos observar que Deus ordena que Ezequiel falasse com ossos. Ou seja, Deus estava ordenando que Ezequiel falasse com ossos como se eles fossem seres animados. Deus não só disse para Ezequiel profetizar, mas como ele deveria fazer isso. Ou seja, ele disse: fale aos ossos, ossos secos, assim diz o Senhor. Como assim? Isso parece ser uma loucura. Por quê? Porque osso não ouve, porque objetos não têm sentidos, porque morto não reage. Isso parece ser uma insanidade. E se Ezequiel se concentrasse naquilo que ele via, ele certamente acharia que aquilo era uma loucura e ele não daria um passo de obediência ao Senhor. Deus estava testando o seu profeta, estava treinando o seu profeta, estava preparando para algo muito maior que vinha pela frente. Ezequiel, como diz o versículo 7, fez conforme lhe havia sido ordenado, ou seja, ele profetizou de acordo com a ordem que ele recebeu do Senhor. Missão dada, missão cumprida. Ou seja, embora houvesse uma grande aparência de loucura fazer aquilo, Ezequiel não se prendeu ao que os seus olhos viam, mas ele se prendeu ao que os seus olhos não viam, ao Senhor, o soberano Senhor. E por isso ele deu um passo de obediência, sabendo que profetizar, falar aqueles ossos, era suficiente para fazer com que aquele cenário de morte estabelecida fosse completamente alterado. Ezequiel profetiza naquele ambiente que era caracterizado por um silêncio sepulcral. O vale era de ossos secos e muito secos. Não se ouvia nada, não havia som, não havia efeitos sonoros ali. Mas mediante a palavra do profeta, um som começou a se estabelecer naquele local. Aquele palco da morte e do silêncio estabelecidos começou a ser um palco para uma sinfonia ortopédica. Sim, os ossos começaram a se juntar uns aos outros e esse movimento produziu um som. O texto diz que um som como de um chocalho, porque os ossos estavam se juntando. Aquele cenário, que era um cenário de morte, de silêncio estabelecidos, passou a ser um palco para uma sinfonia que foi produzida por um milagre, produzido pela palavra de Deus. Agora, não sei se você notou, esse milagre aconteceu em duas etapas, porque o texto diz que o profeta olhou, os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. Deus então, no versículo 9, fala para o profeta profetizar ao espírito para que entrasse naqueles corpos que foram formados. E só então a vida veio. Ou seja, Deus cumpriu a profecia em duas etapas. Como eu costumo dizer, no crediário, em duas vezes no boleto. A pergunta é por quê? Quando nós lembramos de Gênesis capítulo 2, verso 7, nós somos expostos à formação, à criação do homem. E ali em Gênesis 2, verso 7, o texto diz que o homem foi formado por Deus do pó da terra. E na sequência Deus soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Muito parecido com o que acontece aqui. Deus, ele forma aquele exército a partir de duas etapas. Por quê? Na realidade, nós percebemos que tanto Ezequiel, capítulo 37, quanto Gênesis, capítulo 2, verso 7, são muito semelhantes. Mas onde está a diferença? A diferença está no fato de que Gênesis 2, capítulo 7, narra a formação daquele que seria o cabeça de uma geração que caiu.
Agora, em Ezequiel, Deus está apontando, sinalizando para uma nova geração que estaria sob um novo cabeça, o segundo Adão, que nós sabemos que é o Messias, que é Jesus Cristo. E tudo isso foi possível porque Deus falou. Todo esse milagre aconteceu por meio da palavra do Senhor. O texto diz que, uma vez o Espírito tendo entrado naqueles corpos, eles se levantaram e formaram um grande exército. Traduzindo literalmente essa passagem, o texto diz que eles se colocaram sobre os seus pés e era um exército extremamente grande. Ou seja, aquele vale que era caracterizado pela morte irreversível, agora ele é caracterizado por uma vida pulsante, uma vida vibrante, incontestavelmente concreta. Não era qualquer vida, era uma vida verdadeira, uma vida como não se via antes, uma vida que havia se apartado daquele espaço, mas que agora estava de volta. E por que ela estava de volta? Porque a palavra de Deus assim determinou, de modo que nós podemos concluir com toda a convicção que a palavra de Deus não é só vocalização, a palavra de Deus não é só um som solto, aleatório no ar. Não, ela é poder que faz tudo acontecer. Agora, deixe-me fazer uma pergunta. De onde procedeu a vocalização daquela profecia? Não foi dos lábios do Senhor, mas foi dos lábios do profeta. Deus poderia, como fez em Gênesis 2:7, formar aquele exército direta e pessoalmente por meio da sua palavra. Mas, ao invés disso, ele decidiu, neste contexto e neste caso, usar a voz do profeta. Ele mediou a sua palavra. Ele usou um terceiro, um homem como eu e você, cheio de falhas, de deficiências, pequeno, imortal. Com isso, Deus está nos ensinando que a sua palavra, ela pode ser transmitida por pessoas como eu e você. Nós podemos ser usados por Deus para sermos porta-vozes de Deus. Que coisa maravilhosa! Mas além disso, isso também nos ensina que o nosso pecado, as nossas deficiências, as nossas debilidades não são capazes de represar, de impedir que a palavra de Deus cumpra os seus desígnios. Por quê? Porque a palavra de Deus, e não nós, é poderosa para fazer tudo acontecer. Nós somos apenas instrumentos de Deus para isso. Que coisa maravilhosa! A palavra de Deus é poderosa e nada nem ninguém é capaz de impedir que ela exerça o seu poder e a sua influência em qualquer tempo e em qualquer espaço. Agora, uma vez tendo o profeta sido preparado, agora ele vai receber uma missão. E por isso nós vamos para o terceiro e último bloco dessa passagem, que é o bloco da missão, que é compreendido entre os versículos 11 e 14, que diz o seguinte: Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz palavra do Senhor. Pela leitura que acabamos de fazer, deve ter ficado claro para você que este bloco, de fato, é o bloco da missão. No primeiro bloco, Deus apresentou um cenário de desolação. No segundo bloco, Deus treinou o seu profeta.
e por meio deste treinamento Deus fez com que o seu profeta não só o obedecesse, mas pudesse experimentar e verificar que a palavra de Deus é poderosa suficientemente para transformar um cenário de desolação num cenário de vida pulsante, num cenário de vida vibrante, concreta. Agora, uma vez tendo sido apresentado ao cenário de desolação e treinado na transformação que é possível por meio da palavra, Deus dá ao profeta uma missão. Isso fica muito claro aqui. Deus poderia ter enviado Ezequiel de pronto, de imediato para essa missão, mas não. Ele decidiu primeiro fazê-lo passar por um processo de treinamento para que assim, e depois disso, fosse para a missão. E Deus, então, ele faz um esclarecimento. Ele apresenta o significado daquela visão. Deus, ele faz uma elucidação. Ele diz que aqueles ossos secos representavam, na verdade, o povo de Israel. Um povo que estava se sentindo morto, exterminado, dizimado por causa dos seus pecados e a sensação que era intensificada pelo fato deles estarem no exílio. Tudo isso foi resultado da idolatria, tudo isso foi resultado da desobediência, tudo isso foi resultado do pecado que aquele povo continuadamente cometeu contra o seu Senhor. O pecado é assim. O pecado, ele normalmente oferece presentes para nós. Se fosse diferente, ele não seria tão atrativo. O nosso problema é que nós temos muita dificuldade de perceber que presente é esse, o que está dentro do embrulho. O que o pecado normalmente nos oferece é uma pá. Sim, pode parecer estranho, mas é exatamente isso que o pecado faz. Ele nos presenteia com uma pá e nós ficamos muito empolgados com isso, mas nós não percebemos que essa pá é utilizada por nós mesmos para cavar a nossa própria cova, a nossa própria sepultura. O povo de Israel estava num cemitério, só que não como visitantes, mas como os próprios defuntos. E é nesse contexto, é diante dessa realidade, que Ezequiel é chamado para profetizar, para anunciar, para transmitir uma palavra de esperança, boas novas para aquele povo. O cenário era de morte estabelecida no coração daquele povo. Israel estava exilado, as suas cidades estavam destruídas, seus muros derrubados, o templo destruído, os seus líderes e reis mortos, seus filhos e filhas exilados. Tudo isso era resultado da mão de Deus pesando sobre eles. Porém, ainda que a mão de Deus estivesse pesando sobre eles por causa do pecado que eles continuadamente vinham praticando, Deus estava com eles no exílio. Deus estava cuidando de Israel. E mais, e há uma coisa extremamente impressionante neste texto aqui, você que observou e estava atento à leitura dele, você deve ter verificado que Deus se dirige a essa gente rebelde, a essa gente obstinada, a essa gente teimosa e desobediente como meu povo. Deus, por duas vezes nesse trecho do versículo 11 até o versículo 14, chama Israel de meu povo. Sabe o que isso significa? Israel pecou. Israel se distanciou de Deus. Israel virou as suas costas para Deus. Israel quebrou a aliança. Sim, quebrou. Mas Deus não. Deus é fiel à sua aliança, de modo que, mesmo tendo pecado, mesmo tendo virado as costas para Deus, mesmo tendo quebrado a aliança com o Senhor,
Israel continuava sendo o povo dele, a quem ele amava e de quem esse amor jamais se apartaria. É como se Deus estivesse dizendo para o seu povo, reproduzindo as palavras do apóstolo Paulo ali em Romanos capítulo 8, verso 37 a 39, quando ele diz que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir, nem quaisquer outras coisas, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação poderá separar do amor de Deus. Que coisa maravilhosa! Deus, ao chamar Israel, aquele povo desobediente, aquele povo obstinado, teimoso, que quebrara a aliança com o Senhor de meu povo, ele estava oferecendo graça, dizendo que ser povo de Deus não se baseava no mérito daquela gente, mas se baseava única e exclusivamente na oferta de graça, de favor imerecido para aquela gente. Então, meu povo, eis a boa nova, eis a palavra de esperança. O exílio não é definitivo. O reino, agora dividido, será reunificado. Vocês estão mortos, mas eu porei meu espírito em vocês e vocês ressuscitarão, vocês terão vida. E mais, eu vou restabelecer, eu vou reconduzir vocês para a terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Essa é a boa nova, essa é a palavra de esperança. E o povo, quando ouvisse essa profecia, deveria estar certo de que aquilo aconteceria. Por quê? Porque era Deus, por meio do profeta, que estava falando aquelas palavras. E se a palavra era de Deus, ela não seria só vocalização, um som aleatório, um som ao vento, mas poder para fazer aquilo acontecer. Deus disse, então está garantido, vai acontecer. Não é à toa que o texto termina: então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz palavra do Senhor. A palavra do Senhor não é só vocalização, não é um som aleatório, mas é poder para fazer tudo o que Ele quer acontecer. A palavra de Deus, mesmo mediada pelo profeta, transforma a desolação em esperança vibrante e concreta. O que este texto nos oferece de ensino? O que nós podemos aprender com ele e quais seriam as aplicações que nós poderíamos extrair desta passagem? Antes de responder a essas questões, eu gostaria de fazer um esclarecimento. Eu preciso esclarecer que há aspectos das promessas que Deus faz aqui que não nos dizem respeito. Por quê? Porque alguns desses aspectos se aplicam especificamente àquele povo que era descendente consanguinamente de Abraão, Isaque e Jacó. Nós não estamos exilados, mas eles estavam. A eles foi prometida uma terra que eles ocuparam, na qual eles habitaram e da qual eles foram expulsos. E Deus promete, mesmo sem que eles merecessem, restabelecer aquela terra para aquele povo específico, o que não nos envolve. Agora, feito esse esclarecimento, eu preciso também afirmar com toda tranquilidade que esta passagem tem sim ensinamentos para nós, hoje, em pleno século XXI, ensinamentos que ultrapassam as culturas, os tempos e os espaços. Porque Ezequiel é um livro que está contido dentro de uma biblioteca chamada Bíblia. Ele não é um livro isolado, mas ele compõe a palavra do Senhor, que costura os seus livros com um fio condutor único, o Evangelho. Então, sabendo disso, nós podemos com tranquilidade extrair ensinos e aplicações para nós hoje. O primeiro ensino, a salvação, a boa nova, vem por meio da graça, não por meio do mérito pessoal. Você deve se lembrar que Deus chamou aquele povo obstinado, aquele povo desobediente,
aquele povo que quebrou a aliança de meu povo e prometeu dar a eles um novo espírito e restabelecê-los na terra. Eles não mereciam. Mesmo assim, Deus garante que faria aquilo. E se ele garantia fazer aquilo para um povo que não merecia, logo a conclusão é que a salvação e a esperança, a boa nova vem e é apropriada por meio da graça e não por meio do mérito. E nisso nós vemos a semelhança, a analogia com a mensagem do Evangelho. Deus criou todas as coisas para ser um mundo de alegria e vida, mas o homem virou as costas para Deus, o desobedeceu e isso não ficaria impune. De fato, como diz ali em Romanos, o homem pecou e a morte veio a todos os homens. De modo que aquele mundo que era para ser um cenário de vida vibrante, concreta, pulsante, se tornou num vale de ossos secos, num vale de morte estabelecida e irreversível. Deus, por sua justiça, deveria punir eternamente os pecadores. Mas em seu grande e eterno amor, ele providencia uma solução, ele providencia o seu eterno Filho. Deus envia a palavra, aquele que é chamado de o Verbo de Deus, a palavra de Deus, seu único Filho, Jesus Cristo. E ele envia o seu Filho para receber no nosso lugar a punição que nós merecíamos. E Jesus recebe na cruz do Calvário essa punição que o levou à morte, uma morte que agradou a Deus, uma morte que satisfez a ira de Deus contra os pecadores. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou dos mortos, sendo o primeiro a se levantar nesse vale de ossos secos, nesse vale de desolação, o mesmo lugar onde depois muitos outros, um grande exército seria levantado. E para que esse exército pudesse se levantar, era necessário que os mortos ouvissem a palavra de Deus, ouvissem o Evangelho, ouvissem Jesus Cristo. Esses mortos em transgressões e delitos e em pecados, uma vez ouvindo a palavra de Deus, uma vez ouvindo o Evangelho, seria ressuscitado, receberia o Espírito de Deus, receberia vida vibrante, pulsante, abundante, um pré-anúncio daquilo que vai acontecer no futuro, quando o nosso maior inimigo, a morte, será definitivamente tragada, derrotada. Naquele dia, nós, o grande exército levantado pela fé pelo Senhor, cantará a uma só voz: aonde está, ó morte, a sua vitória? Aonde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, naquele dia a morte será tragada pela vida. Que coisa maravilhosa! De modo então que assim como a mensagem de Ezequiel, essa mensagem de esperança, o Evangelho traz também essa esperança pela graça. E de que maneira nós podemos aplicar, uma vez recebendo essa boa nova? Nós podemos aplicar essa passagem crendo no Cristo que salva pela graça. Você já creu em Jesus? Você já depositou a sua fé nele? Uma maneira de aplicar esse texto aqui é reconhecendo que você é pecador, reconhecendo que você não tem mérito para ser escolhido e salvo por Deus. E uma vez se arrependendo desses pecados, você se coloca diante dele, clamando: Senhor, me salve, eu não mereço, mas por tua graça me ofereça essa boa nova, me dê este evangelho para que eu possa experimentar vida neste vale de ossos secos. O segundo ensino que nós podemos extrair desta passagem é a realidade de que a palavra de Deus é poder que faz tudo acontecer. Lembram? Ezequiel falou as palavras de Deus
e o cenário de desolação se transformou num cenário de vida, concretamente visível, palpável, pulsante, vibrante, abundante. Isso nos ensina que nós devemos dar atenção à palavra de Deus. Nós devemos valorizar a palavra de Deus. Então, uma vez sabendo que a palavra tem esse poder para transformar tudo e todos, nós devemos, em resposta a essa realidade, valorizar e dedicar tempo para estudo, para meditação nessa palavra, pois por meio dela nós temos a oportunidade de conhecer e aprofundar a nossa relação com o Senhor. E mais do que isso, nós somos expostos constantemente, por meio da palavra, à realidade de que tudo e todos podem ser transformados. E nesse sentido nós podemos extrair um terceiro ensino aqui, que é: se você olha para aquelas pessoas e acha que elas não têm jeito, que elas estão desenganadas, olha, uma maneira de expô-las à possibilidade ou à oportunidade de mudança é transmitindo para elas a palavra do Senhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor não é só vocalização, um som aleatório, mas é poder que faz tudo acontecer. Faz acontecer, por exemplo, a salvação. Em quarto lugar, nós podemos também extrair desta passagem um outro ensinamento. Essa passagem é uma repreensão à negligência à palavra de Deus. Por vezes as igrejas estão buscando espetáculos, achando que a sua vida está numa sequência de atividades intermináveis, mas Deus diz: olha, o que vocês precisam não é de mais espetáculos, não é de mais programas, não é mais de metodologias para atrair pessoas, vocês precisam da palavra de Deus. E uma maneira de nós não negligenciarmos essa palavra é nos darmos a oportunidade de estarmos expostos constantemente a essa palavra. Nós acabamos de tratar aqui da importância de termos uma rotina de leitura, de estudo, de meditação na palavra de Deus. E isso também inclui a nossa participação de cultos de igrejas saudáveis, de igrejas de Jesus Cristo, nas quais essa palavra é pregada com responsabilidade, com seriedade. Porque uma vez que nós nos damos a oportunidade de sermos expostos à pregação da palavra de Deus, nós nos damos, consequentemente, a oportunidade de sermos fortalecidos na nossa fé e de sermos santificados, ou seja, de nos tornarmos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Romanos capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Cristo. O Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, o Senhor Jesus, orando por seus discípulos, pede a Deus Pai que os santificasse na verdade. A palavra do Senhor é a verdade. Portanto, sermos expostos à palavra de Deus, ouvirmos a palavra de Deus, nos dá a oportunidade não só de crescermos na fé, mas de sermos santificados progressivamente, nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. E, finalmente, essa passagem também nos ensina que a palavra de Deus traz consolo aos desolados. Há pouco eu disse que é possível que você que esteja me ouvindo pode estar com seu coração em frangalhos, entristecido, talvez passando por um luto, e por causa disso, dali se apartou a esperança, dali se apartou a alegria, dali se apartou a vida, você se sente desvanecido, exterminado. Olha, ouça a palavra de Deus, ouça o Evangelho de Cristo Jesus, que oferece por graça salvação, santificação e no porvir glorificação. Ouça essa palavra e receba o consolo que vem do Senhor.
É possível que a experiência de desolação que você está passando seja resultado de algum pecado que você cometeu. Ou talvez tenha sido por uma razão externa a você, algo que estava além da sua administração. Seja como for, se você pecou, peça perdão ao Senhor. Se você está desencorajado, desanimado, seja encorajado. Ouça aqueles que Deus envia para lhe transmitir a palavra do Senhor, porque uma vez se dispondo a ouvir, você se dá a oportunidade de ser reencorajado. Faça isso. Aplique este texto à sua vida e experimente a vida, a boa nova que Deus tem para lhe oferecer em Cristo Jesus. Ariano Suassuna, certa ocasião, lendo a reportagem de Eduardo Miranda, se escandalizou. Por quê? Porque Eduardo Miranda se referiu a Chimbinha como um guitarrista genial. Agora, nós sabemos que o simples fato do repórter ter se dirigido ou ter caracterizado aquele guitarrista daquela forma não seria suficiente para que ele se tornasse de fato um músico genial. Por quê? Porque a palavra do repórter, naquele sentido, não tem poder para fazer as coisas acontecer. O máximo que ela pode fazer é transmitir informação. Muito diferente da palavra do Senhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor é poder, que de fato faz tudo acontecer. A palavra de Deus, mesmo mediada pelo profeta, transforma a desolação em esperança vibrante e concreta. Que Deus te abençoe.